Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre depressão, as causas, consequências, formas de tratamento, como você pode fazer para conseguir sair fora dessa doença que está afligindo tanta gente nos dias de hoje, né? Meu nome é Elisete Lopes, nós estamos começando mais um BBNcast e hoje tenho aqui para bater papo comigo, para estarmos falando sobre esse assunto, Andréia Pereira. Obrigada, Andréia, por ter aceito o convite para estar aqui comigo, ajudando a desvendar um pouco, né, desse mistério, dessa coisa tão forte, tão profunda e doentia, né, que é a depressão. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho, né, daquilo que a gente viveu. Nada melhor do que a gente poder compartilhar a nossa experiência quando a gente esteve lá, né, no fundo do buraco e a gente conseguiu não estar mais nessa situação. Então, que a experiência que a gente passa nada é por acaso, né? Então, que a gente possa usar isso para poder ajudar outras pessoas. Exatamente. Porque, gente, nós não somos profissionais na área da saúde, mas tanto eu quanto a Andréia, a gente já passou por esse problema, tá? Eu fui diagnosticada com depressão em 2004, 2003, 2004. Passei muito tempo fazendo tratamento, tomando medicamentos, fortíssimos inclusive, e somente eu acredito que só pessoas que já estiveram lá, né, André, para saber a dor que a gente sente. Porque muitas pessoas, às vezes, na maioria das vezes, né, como a depressão não é uma doença que você olha e vê uma ferida, tá com isso quebrado, a pessoa às vezes não pensa que você não... tá bem, ele não tem nada, né? Essa pessoa tá bem. Mas, no entanto, a depressão é uma doença na alma. Ela é por dentro, ela é dentro de você. E só quem passou por isso para saber o que é, para entender o que é, entender quem tem, né? Quem está sofrendo com esse problema. E é uma doença que afeta lá dentro e que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que ela te adoece fisicamente. Correto. Com o tempo, se você não tratar e não resolver o problema da depressão, ela começa a te dar doenças físicas. Né? Então não é algo que está só na tua cabeça, como muita gente pensa. É muito maior do que isso. E às vezes as pessoas olham e falam assim, mas aquela pessoa tem tudo que eu queria ter na vida e está com depressão. Só que você nem sempre conhece a pessoa totalmente para poder estar julgando. É verdade. Né? Porque as causas, o que pode te levar a uma depressão, são infinitas causas. Né? A correria do dia a dia, a vida hoje em dia, né? A corrida para o sucesso, você querer ser bem sucedido na sua carreira, no seu negócio, a cobrança da sociedade, né, Andréia? Os relacionamentos, um casamento, um relacionamento, um noivado, às vezes a perda de um ente querido, né, pode levar a pessoa a isso. Com certeza, são vários fatores, só que muitas vezes o mais difícil, porque existe aquela depressão, que é aquela depressão, vamos dizer assim, normal, que é considerada normal, que é exatamente o que você falou, a perda de um ente querido, você teve um baque, então existe aquele processo, né, que é você viver o luto, é você passar por todos os estágios e dentro desses estágios muitas pessoas elas ficam muito abaladas emocionalmente e elas têm uma depressão. Ou se há uma grande perda financeira, ou se ela tem alguma enfermidade, alguma coisa como essa leva ela a entrar numa depressão. Mas assim que ela sai daquela situação, que ela, né, consegue... Até que a gente nunca se acostuma quando perde alguém, mas ela começa a entender que, ok, eu tenho que continuar com a minha vida, ou ela tem uma enfermidade e ela consegue entender como lidar com aquilo, ou ela teve uma perda financeira e ela vai e coloca a vida em ordem, aí ela sai da depressão. Porém, tem pessoas que têm depressão crônica, que não para, que não acaba, ou então que vai por um tempo enorme. E aí ela sai da fase que de repente justificaria a depressão, mas ela continua deprimida. Então, principalmente são essas as pessoas que a sociedade tem mais dificuldade de entender por que essa pessoa está com depressão. Porque aí, nesse caso, a pessoa já precisa descobrir a raiz da depressão. Exatamente. Né? Ir lá na raiz, procurar saber o porquê
Por que eu estou com depressão? Por que isso tudo começou? Porque se você não entende, eu digo por mim, na época, primeiro que as pessoas olhavam e ninguém, isso é frescura, tá com depressão nada não, né? Isso é frescura, a pessoa às vezes não tem força para ir trabalhar, isso é um preguiçoso, não quer saber de fazer nada, e não é. Exato. Para um pouco, analisa essa pessoa, o porquê que essa pessoa tá assim, né? Ela é uma pessoa que ela tem uma vida ativa, e aí ela para, porque eu não tinha ânimo para tomar banho. Eu queria ficar dentro do meu quarto, eu não queria ver ninguém. E isso não é o meu normal. Eu não sou assim. Então, se isso estava acontecendo comigo, era um sinal de alerta. Com certeza. Né? A pessoa tá dando um grito, socorro, eu tô precisando de ajuda, alguém me ajuda. Né? E assim, como um exemplo, né? Você falou, você passou por depressão, você teve essa coisa de não querer sair do quarto, não ter ânimo nem para tomar banho. Aí é onde mostra como que a depressão tem vários níveis, vários estágios, e em cada pessoa ela age de uma maneira diferente. No meu caso, a minha depressão, pelo fato de eu ter muitas responsabilidades na minha mão e por eu ser aquela pessoa que eu não queria mostrar, então eu tirava uma força que, sabe, surreal de dentro de mim para eu poder me manter fazendo as coisas. Então eu não ficava no quarto, eu não ficava sem vontade de fazer as coisas, quer dizer, eu ficava dentro de mim sem vontade de fazer as coisas, mas tinha algo que me impulsionava a fazer por causa da dependência que havia em mim, que eu tinha que resolver, se não resolvesse, não tinha quem resolvesse, não tinha quem fizesse, por eu ser uma pessoa que eu vivi minha vida naquela coisa do modo sobrevivência, né? Como fala em inglês, o survival mode. Você não tem quem cuide de você, você tem que cuidar de você mesma. Então eu não podia parar. Então, para todo mundo, quando eu revelei que eu tinha depressão, todo mundo ficou, como assim? Porque ninguém me viu, entendeu, desanimada ou nesse estado. Você não tinha força, mas tinha que ter para dar. Exato, né? Tinha que ter para dar porque tinha que independesse de mim. Exato, né? Então eu não podia parar. Aí foi onde eu comecei a adoecer até fisicamente, que é onde acontece isso. Você não pode parar para olhar para o teu problema, só que ele está ali dentro de você. Só que embora eu não demonstrasse depressão no sentido de não sentir vontade de levantar, de tomar banho, de fazer as coisas, de sair, eu continuava fazendo tudo porque eu queria que a minha família pudesse estar fazendo as coisas, meus filhos e tudo. Então eu ia levando a vida, mas eu era uma pessoa irritada, impaciente, nervosa o tempo inteiro, porque aquela vida que eu estava levando eu não tinha força para levar, porque a depressão estava me tirando minha força. Estava sugando tudo, né? Exato. Como eu me forçava a fazer as coisas, eu vivia extremamente irritada, extremamente impaciente e extremamente infeliz. Né? Então é onde entra isso aí que você falou. A pessoa tem tudo, que era exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na depressão, foi em 1992. E na época eu estava vivendo, né, uma crise no meu casamento, que na época eu estava casada e aí começou aquela crise no casamento e dali iniciou a depressão. Também eu era uma pessoa muito ativa e tudo, e eu não entendi o que era aquilo. E também eu estava em Nova York, era frio, eu não gostava do frio, então eu fiquei, porque eu não gosto daqui, eu não gosto desse frio, isso aqui está me deprimindo, aí mais um casamento e tal, então é onde vem. O gatilho que iniciou a depressão sempre é alguma coisa que acontece. O problema é que se você tem algo lá dentro, uma raiz de algum problema, quando ela começa, você não consegue sair dela. Entendeu? Então eu continuei levando a minha vida pela necessidade de sobrevivência. Aí eu fiquei, não, eu tô deprimida porque o meu casamento não deu certo, eu tô deprimida porque eu não gosto de Nova York é muito frio. Aí eu volto pra Flórida, aí eu começo um novo relacionamento. Aí eu me caso, aí eu não estou feliz ainda porque eu quero ter filhos, meu sonho sempre foi ser mãe, aí eu tive meus 2 filhos, aí eu estou deprimida porque eu não tenho ainda uma estabilidade financeira, eu não tenho ainda um sucesso financeiro, prosperidade. Tive uma empresa enorme, tive prosperidade financeira, podia comprar qualquer coisa que eu quisesse, eu não sou feliz porque meu sonho é ter uma filha mulher. Então, cada hora eu ficava buscando alguma coisa que estava faltando. Aí chegou um ponto em que eu tinha tudo que eu sonhava de ter, vamos dizer assim. E a depressão estava lá. Aí foi a essa hora que eu fiquei, e agora?
né? Eu estou vivendo essa depressão já por 14 anos, com remédio, indo a psicólogo, entendeu? Passando por todos os processos que você pode passar para você poder se livrar de uma depressão e eu não tinha resultado. Né? E foi chegando num ponto que a única coisa que o médico faz é troca remédio, adiciona outro remédio. Aumenta a dosagem. Aumenta a dosagem, aí você tem o efeito colateral do remédio. Então você vai e vem e você não consegue sair daquilo. Né? Aí até me lembro que o meu marido ficava assim, o que tem de errado com você? Por que você tá triste? Por que você tá assim? Você tem tudo que você quer. Você tem filhos saudáveis, né? Que é a maior preocupação de uma mãe, você ter filhos saudáveis. Você tem filhos saudáveis, a gente tá bem financeiramente e tal. Não existia nada para justificar, sabe? Então, depois que veio a minha filha, foi aí que foi aquele balde de água na minha cabeça. Falei, agora falta o quê? O que você sempre quis ter que você não tem? Aí eu olhava ao redor e falava que não tem nada que esteja faltando, né? Aí foi a hora em que, assim que a minha filha nasceu, eu fui na igreja, né? Eu já tinha, né, estado na igreja da minha adolescência, me afastei, e até esse período, que era em 2006, logo depois que a minha filha nasceu, ela nasceu no final de 2005, início de 2006, aí eu fui para a igreja e eu resolvi que eu queria voltar para a igreja, queria que meus filhos fossem criados na igreja. E aí naquele processo de ir para a igreja ali, falou, bom, então eu vou começar, né, a cuidar do lado espiritual e tal. Aí o que aconteceu? Piorou para mim. Porque aí o que eu ouvia de pregação na igreja? Que você aceitou Jesus, você, tipo assim, morreu o velho homem, se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E aí eu continuava carregando a minha depressão e os meus remédios, porque se eu ficasse sem o remédio, eu ficava extremamente irritada. Porque na minha gravidez eu parei de tomar remédio para não afetar a gravidez. Então eu era assim, aquela pessoa super difícil de conviver, né? Muito frustrada, porque tinha algo dentro de mim que me frustrava. Então eu passei por esse período e fiquei indo para a igreja durante 2 anos ali, antes de ter a crise financeira, né? Eu tinha tudo estava bem. Aí quando teve a crise financeira, abalou nossas finanças, a gente teve que praticamente recomeçar tudo depois da crise de 2008, 2009. E aí depois disso, quando eu estive no Brasil, nesse período que eu fui para o Brasil, fiquei um longo tempo lá tentando para ver se dava certo financeiramente no Brasil, eu fui numa igreja que lá tinha, eu fui conhecer uma nova visão que era na parte de libertação, na parte de cura interior, na parte de você curar, né, suas raízes de traumas, de coisas que você não tinha curado. Sabe? Vasculhar a fundo, né? Vasculhar ali dentro fundo, mesmo. porque sempre que eu fui a psicólogo todos esses anos que eu estava com depressão. Só que o psicólogo fica falando de você falar as coisas. Você fala um pouquinho lá do seu passado, mas você foca mais no presente, porque o presente é o que está te incomodando, né? Então acaba que por mais que eles vão tentando ir lá, eles não vão a fundo, eles não fazem aquele mergulho profundo. E tem muita coisa que também fica no seu subconsciente que às vezes você não lembra. Se não tiver, tipo assim, uma oração para o Espírito Santo trazer a luz e tudo isso, às vezes você bloqueia. Porque os traumas você não quer lembrar daquilo. Não, é o que te faz doer. Exato. Né? Então você, tipo assim, às vezes você nem lembra. Às vezes você não quer pensar naquilo, não quer entrar naquela área, outras vezes você nem lembra. Então, quando aconteceu isso, que eu tive lá, que eu fui na igreja lá e eles me apresentaram dessa parte de libertação, de cura da alma e tudo, foi muito perto da hora de eu voltar para cá. Então eu só peguei um entendimento que existe algo no lado espiritual que pode me ajudar. Então eu iniciei, mas não dei continuidade. Mas ali realmente eu tive vamos dizer assim, um verdadeiro mergulho em Deus. E quando eu voltei para cá, que foi final de 2009, eu voltei para cá para recomeçar tudo, do zero. Tipo assim, sem casa, né? Porque a casa foi embora pro banco, tendo que começar o business do zero e tudo. E eu sentia uma paz e uma coisa que eu nunca tinha sentido sabe, todos esses anos de depressão, de tudo, eu estava mais em paz, eu não estava mais em busca de algo para me preencher. Mas eu ainda tinha um tratar de tudo dentro de mim. Porque o que aconteceu? Meus comportamentos eram repetitivos.
Então, toda vez que eu tinha um gatilho que afetava o meu emocional, eu reagia da mesma forma. E às vezes é uma coisinha desse tamaninho, mas o negócio é que o meu copo já estava cheio de trauma do passado. Uma gota se torna uma tempestade. Exatamente. Então, aí o que aconteceu? Eu fiquei ali buscando alguém aqui que pudesse dar continuidade naquilo que eu tinha iniciado no Brasil. E ninguém tinha esse entendimento, né? Porque as igrejas, a maioria prega isso, né? Que Jesus vai te transformar, que tudo ele levou na cruz, só que é no lado espiritual. No lado espiritual você nasce de novo, no lado espiritual você se torna uma nova criatura. Mas da parte emocional, na parte dos seus traumas, você precisa curar isso dentro de você, senão você vai repetir comportamentos. Não tem nada a ver com salvação. Vai se tornando uma bola de neve, né? Você só vai transmitindo aquele problema para outros, para o que está, né, as pessoas que estão próximas a você. Exatamente. E o problema vai aumentando. Porque você não curou o problema, Não. você não foi lá na raiz e tratou daquilo e tentou, né, curar ali o mal que estava ali. Eu cheguei, não sei você, mas eu tive várias vezes pensamento suicida. Várias vezes. Dirigindo aí pela 75, eu olhava e falava, poxa vida, se eu abrir a porta do carro aqui e pular, acaba todo o problema. A dor vai embora, né? E graças a Deus que Deus me impediu. Deus não permitiu que eu fizesse isso, me deu forças assim, forças extremas mesmo. O Espírito Santo de Deus me segurou. Foram várias vezes, porque o pensamento vinha muito forte. E geralmente quando se está sozinho, né? Claro. E eu estava sempre na 75 a trabalho, indo para Naples, Fort Myers, sempre sozinha. Então esses pensamentos vinham constantemente na minha cabeça. Exato. Nesse ponto assim é interessante, porque eu, apesar de ter depressão, e a minha depressão era muito profunda, era algo assim que, nossa, doía na alma, era algo que me dificultava relacionamento, me dificultava conviver com as pessoas, porque como eu era uma pessoa ferida, eu feria pessoas. Claro. Toda pessoa que fere é uma pessoa ferida, né? As pessoas não entendem isso. Então, assim, era muito difícil, as pessoas me julgavam pelo meu jeito de ser, meu temperamento, e assim, eu tinha dificuldade de me relacionar, acabava fazendo com que meu casamento era sempre um desgaste com meus filhos. Então você vai vivendo uma vida onde você vai, né, adoecendo o teu ambiente onde você vive, porque você está doente. Então, durante esse período todo que eu estava passando por tudo isso, eu nunca tive pensamento suicídio. E olha que interessante, eu acabava que eu me tornava uma pessoa que julgava as pessoas. Quando eu vi que uma pessoa cometeu suicídio ou tentou suicídio, eu falava, nossa, mas eu tenho uma depressão profunda, eu tenho isso, tenho aquilo, nunca pensei em suicídio, essa pessoa tem que ser muito fraca. Aí depois, que eu vou chegar no ponto onde eu cheguei nessa fase de conseguir sair desse... Não sair, mas que eu consegui... Cheguei no ponto que eu consegui entrar numa vida com Deus, onde quando eu estive no Brasil, eu tive esse mergulho profundo de Deus realmente entrar na minha vida, não de uma forma que eu estou na igreja, mas eu não tive uma conversão verdadeira. Quando eu tive aquela conversão verdadeira que Jesus entrou na minha vida, que realmente, mesmo não estando ainda lidando com meus problemas, mas eu tinha Jesus comigo, chegou um ponto que a minha depressão chegou tão profunda, mesmo, né, depois de estar na igreja, que eu estava dirigindo um dia e que aí veio o pensamento, entendeu? De tipo assim, de desistir, de acabar com a vida. Aí na hora que veio aquele pensamento eu pensei, não, mas eu não posso fazer isso porque eu tenho Jesus, eu não quero perder minha salvação e tal e tal. Aí depois eu senti como se Deus tivesse falado comigo. Aí eu falei, nossa, agora eu entendo o que uma pessoa sente na hora que ela acaba com a própria vida, que antes eu não entendia. E aí, conversando com Deus, como se Deus dissesse, eu nunca te permiti sentir isso, porque do jeito que você é determinada, se você sentisse, você vai fazer. E você não tinha a mim na tua vida como algo que vai te amparar ali para você não fazer. Então, eu te poupei de ter esse sentimento e hoje eu permiti que você tivesse para você poder saber a dor do outro. Quando eles sentem isso. Porque eu entendia tudo, toda a dor da depressão, mas eu não entendia quando chegava ao ponto de acabar com a própria vida. E ali, naquele momento, eu fui entender. É uma dor tão horrível,
tão profunda, tão desesperadora, que eu senti naquele momento, quando eu falei, não quero mais, entendeu? Que eu pude entender o que leva realmente uma pessoa a cometer o suicídio. Então, assim, existem etapas, né? Existe a etapa, ok, Deus entra na tua vida, você tá ali com ele te segura de você não fazer como você tinha Deus na tua vida, mesmo que você tivesse com a vida confusa e tal, eu não, lá antes disso, né? Então Deus, ele me cuidou para que esse pensamento não viesse, que de repente eu ia adiante, né? Então, no momento que Deus estava ali, ele me segurou, como segurou você. Mas às vezes a pessoa também está com vazio espiritual. É essa hora em que ela, de repente, não tem como se segurar, né? Mesmo que ela esteja na igreja e tudo, ela está com vazio espiritual porque ela está se sentindo culpada, condenada pelas pessoas, as pessoas não entendem ela. Muitas pessoas cometem suicídio porque acham que ninguém entende Ninguém ela. entende. Então mas você é se que a gente sente pensa, sozinho né? no mundo. Exatamente. Aí você está na igreja e fala, a depressão é quem não tem Deus, entendeu? E aí você fica, caramba, eu vou na igreja, como é que eu não tenho Deus? Né? Depressão é coisa do diabo. Então você vai ficando assim confusa. E eu passei por isso e desse processo eu fui afundando ali na depressão, mesmo estando dentro da igreja, e chegou num ponto que chegou a me afetar fisicamente, né? Porque a depressão a minha causava estresse, causava ansiedade, eu vivia o tempo inteiro irritada, nervosa, então acabou fazendo com que eu tivesse um problema no coração, um início de isquemia cardíaca. E eu fui para o hospital, aí o médico no hospital falou, você tem que se tratar e tal. Não tratei nada, né? Continuou com a correria do dia a dia, voltei para o hospital novamente. E aí ele falou, não, você vai ter que ir para algum lugar para se internar. Eu falei, não quero me internar para ficar entupida de remédio, ficar drogada, dopada. Depois eu vou voltar para minha vida normal, e aí? Né? Aí foi quando eu tive a oportunidade, através de uma conhecida, que falou para mim a respeito lá no Brasil, da Estância Paraíso, que tinha, né, um programa que tratava corpo, alma e espírito. Não só o lado espiritual, não só, né, o lado emocional, mas tudo junto. E aí eu fui. E aí foi assim, meu Deus, quanta coisa tinha dentro de mim. Quanta coisa tinha dentro de mim que umas que eu achava que não tinha importância. Porque, tipo assim, eu superei, eu passei por abuso sexual quando eu era criança, mas eu superei, sobrevivi. Ficou lá. Você pensava, né? Ficou lá pra trás. Nunca foi resolvido, nunca contei pra ninguém, entendeu? Nunca botei pra fora. Porque a mulher, na maioria das vezes, quando ela sofre abuso, até mesmo em criança, ela tem na cabeça dela uma coisa que ela fez algo errado e ninguém vai entender, ou vai criticar, ou vai julgar, né? Então você não fala. E você acaba guardando e você acha que você está bem resolvida. Sou uma pessoa resolvida, sou uma mulher de negócio, entendeu? Eu tenho minha vida, então você acha que aquilo ali passou. E aí rejeição, problemas familiares, né? Então assim, eu não conhecia Deus como Pai, eu só conhecia Deus como Todo-Poderoso, que diferencia o bem do mal e que tudo que você faz de errado, Deus vai pesar a mão sobre você. Esse é o Deus que a religião me apresentou. Não um Deus Pai, que é um Deus que te ama, que cuida, né? E como eu não tive a presença do Pai na minha vida, Pai terrestre, a referência de Deus na Terra, geralmente é o pai, a figura paterna. Então eu vejo muito isso em pessoas que os pais se separaram e a figura paterna ficou muito ausente, ou que não conheceu o pai, ou que o pai morreu. Eu vejo muito essa dificuldade de se relacionar com Deus como pai. Geralmente essas pessoas quando oram, falam Deus Todo-Poderoso, Senhor meu Deus e tal, mas não chama papai, paizinho. Tem uma intimidade, né? Eu fui conhecer o Deus papai, o Deus paizinho, o Deus que me pega no colo, o Deus que entende as minhas debilidades, entende as minhas fraquezas, entende as minhas dificuldades, até mesmo de muitas vezes não fazer algo errado, desde que eu me arrependa, reconheça, mas ele não vai me condenar, pesar a mão, ele vai me entender, ele vai me ajudar, ele vai caminhar junto. Então isso me ajudou a descobrir que eu tinha esse problema com paternidade. Descobri que eu tinha um problema de orfandade, porque como eu não tinha, né, a questão da paternidade bem assim definida, de me sentir aceita, então automaticamente eu não tinha senso de pertencimento. Então eu achava assim que tudo que era aquele lugar para eu pertencer, eu tinha que conquistar. Então aí eu queria agradar as pessoas, medo de ser rejeitada, aí vinha o problema da rejeição. E como eu tinha aquele temperamento difícil por causa da minha depressão, que a minha depressão ela não era passiva, ela era ativa, então ela atacava, ela não era
coitadinha. Então, eu tinha dificuldade de relacionamento, perdia relacionamento, aí me sentia rejeitada. Aí vinha a rejeição. Ou seja, isso começou desde a sua infância, né? Desde a minha infância. Aí vai sempre assim, tipo assim, então eu não sou digna das pessoas gostarem de mim. Então eu não tenho nada que as pessoas, porque de bom, eu só tenho de ruim, porque as pessoas vão dizer, não gosto da André, porque a André é assim, porque a André é essa, ela faz isso, porque ela faz aquilo. Então você começa a pegar aquela identidade para você, de tudo que as pessoas te criticam, de todos os rótulos que a pessoa coloca em você, né? E aí você tenta esconder toda a tua problemática e ser o que as pessoas esperam que você seja. Aí você bota uma máscara. Entendeu? Aí você sorri, aí você fica ali, como se tudo estivesse bem, para ver se assim você consegue entrar. A gente aprende a criar como se fosse uma capa protetora ao nosso redor. Exatamente. Né? Para nos proteger, para não afetar as pessoas, ser o que elas querem, o que elas esperam que você seja. E ao mesmo tempo você está se escondendo. Exato. Escondendo de você mesmo. Exatamente. E você não quer mostrar a sua vulnerabilidade. Exato. Porque o que você pensa? Que tudo que deu errado para mim, em relacionamento e tudo, foi por causa das minhas fraquezas, onde eu não consegui controlar meu temperamento, controlar meu jeito de falar, ou ser uma pessoa difícil de conviver. Então tudo isso são fraquezas. É o que você pensa, então eu tenho que ser uma pessoa forte, então eu tenho que me mostrar forte, eu tenho que, entendeu? Então você, para conquistar as pessoas, ou para as pessoas te aceitarem, você começa, como você falou, faz uma capa, esconde todos os seus traumas, todos os seus problemas e vai entrando naquela coisa da sobrevivência. Eu fiz um curso, até aqui nos Estados Unidos, num grupo que faz esse tipo de trabalho, mas com americanas, e eles usavam uma coisa muito interessante, que era 3 cadeiras, né? O Little Girl, o Survivor e o Wise Woman. Entendeu? Então, o Little Girl, Survivor Woman e Wise Woman. E na maioria das vezes que eles iam dando os exemplos de situações na vida que você passa, eu, como a maioria das pessoas que estavam lá, estavam sempre ou no Little Girl ou no Survivor, nunca no Wise Woman. Por quê? Para você estar naquela posição, né? Que o Little Girl, a pequena criança, tipo como se fosse assim, desprotegida, carente. A Survivor, que é aquela que vai sobreviver a qualquer custo, porque ela tem que sobreviver, que ela não tem quem cuide. E a mulher, que seria a mulher que tem sabedoria. Que aí você, para estar nessa posição, você tem que já ter trabalhado os seus traumas, né? Então a gente fica pulando da cadeira de a garotinha desamparada, a garotinha ferida, a garotinha machucada, para sobrevivente. Então, para você não ficar vulnerável como a garotinha que foi machucada, você pula para a mulher sobrevivente. Então, você vai sobreviver a qualquer custo. Você vai botar aquela capa, você vai enfrentar a vida e você vai sobreviver. Só que você se machuca dessa maneira. Com certeza. Né? Porque às vezes você se torna uma pessoa muito dura, às vezes você se torna uma pessoa muito fria, e quando você não é dura e fria, você desmancha em choro, aí a pessoa fica aquela mulher forte, aquela mulher toda resolvida, vai estar parecendo aí uma criancinha, o que é isso, né? Porque na verdade você tá ali tentando sobreviver e tem hora que você não tem força, é a hora que você chora, é a hora que você... Aí é a hora onde a depressão vem. Então você fica naquele... igual a montanha-russa. Você dá uma melhorada, você se joga, você se lança para fazer as coisas, daqui a pouco você vai lá pro buraco de novo, que aí a Little Girl, a pequena menininha que tá dentro de você, ela vai... alguma coisa vai acontecer que vai tocar naquela ferida, que vai te lembrar o trauma. É a forma da pessoa falar com você, às vezes é a forma do marido falar um negócio, ou uma frase, ou uma maneira de falar, ou a forma de falar, vai lá no seu subconsciente, te bota de volta naquele lugar, e a tua reação não vai ser em cima do que foi falado ali naquele momento, do que aconteceu naquele momento. A tua reação vai ser a reação que aquela menininha, ou que aquela adolescente, né, ou que aquela jovem mulher, porque todos os traumas geralmente eles vêm até a sua fase jovem adulta, né? E depois você tem que sobreviver, você tem que se tornar uma mulher adulta de uma maneira ou de outra, ou um homem adulto, né? Que tem que sobreviver, tem que ser responsável, tem que cuidar de uma família, então você enterra, né? Tudo aquilo ali dentro de você e você não resolve. Então, assim, isso eu vejo que hoje é algo que muitas pessoas vivem com isso, sabe? Vivem com essa, não encontrar ajuda, porque você vai no médico, você vai no psicólogo, eu posso falar pra você, foram 20 anos de depressão. Nossa. 20 anos entre médicos, psicólogos, aqui no Brasil, remédios e tratamentos e tudo que
podia ser feito. E nada me tirava desse lugar. Até eu ter conseguido, até mesmo dentro da igreja, por 6 anos, eu continuei nesse lugar. Até chegar no ponto de eu tratar esses traumas do passado. De eu ver que aquele abuso que eu sofri, que eu calei, que eu enterrei, aquilo ali causou muitos danos a vida inteira na minha vida. Que a rejeição que eu sofri, que as coisas que foram acontecendo na minha vida, que tudo que eu enterrei ficou marcado ali como uma ferida. O que acontece com a ferida? A ferida, ela cria uma casca e ela para de sangrar. Mas se alguma coisa bater ali, o que acontece? A casca sai e sangra de novo. E se você não limpar direitinho, tudo ela infecciona, né? E aí pode causar um problema maior. Então as pessoas acham que esconder os traumas, esconder a dor, esconder tudo que ela passou no passado, faz com que aquilo ali não vai trazer problema mais. Mas vai. Porque quando você trata, você bota para fora. Você passa por um processo onde você vai lá e você abre, você fala, você bota para fora, não importa o quanto doer, vai ser arrancada aquela casca, vai ser limpada aquela ferida e vai virar uma cicatriz. A cicatriz, você pode bater nela quanto for, não dói, mas ela tá ali, você não vai esquecer o que aconteceu. Não é que tratar vai ser uma amnésia, mas você vai lembrar sem dor. Você vai lembrar com aquela dor que a menina sentiu lá atrás, mas hoje não dói mais. Entende? Se você lembrar como menino o quanto que aquilo te doeu, você não vai esquecer. Se você lembrar como adolescente, né, como uma jovem, o quanto que aquilo te doeu, você vai lembrar da dor. Mas não vai doer hoje. Às vezes a pessoa, ela se machuca, ela se fere e ela não divide com medo de expor a vulnerabilidade dela. E é aí onde ela está completamente enganada. Porque quando você coloca para fora, primeiro, você está pedindo um socorro. Aconteceu uma situação assim comigo, por favor, me ajuda. Né? E você está tirando aquilo de dentro de você. Você não está permitindo que aquilo fique ali dentro, quieto, você achando que vai cair no seu esquecimento, que está enganada, porque aquilo dali vai aflorar uma doença. E vai voltar em alguma hora. Né? E é como a Bíblia diz, né? Confessai vossos pecados ou as suas dificuldades uns aos outros para que seja curado. Não é para que seja perdoado. Perdoado é você e Deus. Você confessa para Deus, você se arrepende com Deus, você tem o perdão. Mas a cura vem de você falar com uma outra pessoa. Isso é bíblico. Né? Por isso que existe, né, lá desde o passado, padre que vai lá no confessionário. Isso foi por uma questão bíblica de confessar, de ali falar. Porque não precisa, aí a Igreja Católica tem o padre que vai ali, mal ou bem a pessoa fala. Entendeu? Mas o que acontece? Muitas vezes ela não fala, porque ela tem medo da condenação. Ela não tem alguém que ela possa falar. E vai falar, às vezes vai procurar um psicólogo, outras vezes não consegue procurar um psicólogo, mas tem um lado espiritual junto. Você tem que tratar o teu corpo, a alma e o teu espírito. Muitas pessoas adoecem de doenças psicossomáticas, né? Por causa de emoções não resolvidas, emoções não tratadas. A fibromialgia, o lúpus, ele é conhecido como doenças que vêm de fundo emocional. Né? Você tem a gastrite nervosa, você tem problemas de estômago, que pode se tornar uma coisa grave. Né? O câncer, quantas pessoas tiveram câncer depois que descobriu uma traição, depois que, entendeu, teve um problema, depois de uma grande trauma emocional. Então ele também está ligado ao fato de que quando você tem um choque emocional, você tem um problema, você não consegue superar, seu sistema imunológico cai. Se você tiver qualquer, né, vulnerabilidade no teu corpo de uma doença, essa doença vai se desenvolver. Então a gente não está falando só no lado emocional, embora hoje o emocional esteja em evidência, porque as pessoas estão parando a vida delas, né, por causa da depressão, por causa dos problemas emocionais, mas tem muita coisa englobada e muita coisa junta. E uma situação que é o que eu acho, né, o mais difícil para uma pessoa que está com depressão, que ela já tem toda aquela dor interna, ela já tem toda aquela problemática dela e ela não consegue ajuda e ela se sente culpada, né, porque ela olha a volta dela, ela mesma, não é só as outras pessoas, ela mesma vê. Eu tenho saúde, meus filhos têm que estar com saúde, eu tenho uma condição financeira, eu tenho um casamento, eu tenho... Por que eu estou desse jeito? Então ela mesmo se condena, ela mesmo se sente culpada, entendeu? Então é algo que também vai destruindo a pessoa, a culpa, porque a culpa ela dá um peso muito grande.
Ou então você começa a criar porque você não quer falar do teu passado, você não quer abordar os seus traumas, você tem vergonha, você tem medo, você vai vivendo uma vida fantasiosa, entendeu? Então se as pessoas perguntam alguma coisa sobre o seu passado, você não conta os detalhes, entendeu? Então você começa a esconder. Eu, por medo da rejeição, né, porque minha mãe teve problema com o alcoolismo, então eu tive todo esse trauma, né, de ter uma pessoa ligada com pai e mãe, que é bem próximo de você, e ter que lidar com uma pessoa com alcoolismo, eu não tinha coragem de falar isso pra ninguém, né? Então, assim, eu criava a minha mãe nunca estava presente na minha vida, porque eu acabei sendo cuidada por uma tia, então ela nunca estava presente, daí eu dizia que ela estava viajando, entendeu? Você vai começando a criar coisas desculpas para ela, né? Para não estar presente. A verdade, né? E a situação de você não saber lidar com aquela dor. Porque, na verdade, aquilo causava uma dor tão grande que eu não queria falar sobre aquilo, né? E quando você está curada, hoje eu não tenho problema de contar, né? De testemunhar, de falar. E hoje já até ajudei pessoas com problema com álcool. Porque eu sei o que é, sei a dificuldade que é, sei o quanto é difícil, né? Então eu passei por ver aquilo ali de perto. Mas quando você guarda tudo isso dentro de você, você não traz à luz o que está te destruindo, o que está te debilitando, você mantém aquilo ali vai te adoecendo e você não ajuda ninguém, né? Com aquilo você não consegue superar, não consegue sair daquela situação, nem tem como você ajudar ninguém. E quando você traz à luz, aquele peso vai diminuindo, né? Então, se torna mais leve, isso, né? É como Jesus diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele não falou de salvação, de céu, de eternidade, ele falou aqui na terra. E como você vai ter vida em abundância na terra se você carrega um fardo? O peso desse. Né? E Jesus diz, meu fardo é leve. Então, se você realmente coloca essas coisas, e as pessoas pensam assim, mas eu já entreguei para Jesus. Já tive pessoas que falaram, mas as cédulas dos pecados, de tudo ele levou lá na cruz, eu não preciso mais falar sobre isso. Ele levou em termos de salvação. Você precisa falar para você ser curada. Ser curada. Você precisa falar para que você possa resolver esse problema dentro de você. Então, quando eu comecei a fazer esse tratamento, né, esse trabalho de entender a minha personalidade, o que causou eu ser daquele jeito, porque eu tinha uma personalidade, não uma personalidade, eu tinha um comportamento que não condizia com a minha personalidade. Eu era uma pessoa de um coração bom, que queria sempre ajudar as pessoas, que estava sempre disposta a fazer qualquer coisa por qualquer pessoa, sempre disposta a me doar, a dar, a ser uma pessoa boa, uma pessoa que sente a dor do outro, que quer ajudar, mas por causa do meu comportamento devido à minha ferida, eu acabava machucando as pessoas, parecendo ser uma pessoa dura, uma pessoa fria, que não era o que eu era. Né? Então acaba que aí as pessoas te julgam pelo teu comportamento, não conhecem a tua verdadeira personalidade, te rejeitam, porque aquele comportamento realmente é tóxico, não tem como, né, você conviver com uma pessoa assim, sem você ter problemas com essa pessoa, mas aí vem e aquilo ali faz o quê? Diz, você não é digna de ter amizade, você não consegue ter amigos, aí você começa a achar que aí você começa a se rotular, o que os outros te rotulam, você começa a sentir assim. Você pega pra você. Né? Exato, quando eu fiz essa parte, né, de tratar o meu corpo, alma e espírito, que eles falaram para mim, escreve no papel todas as suas qualidades, todos os seus defeitos. Eu enchi uma folha de defeitos. Quando chegou na parte da qualidade, eu botei 3, 4 coisas e eu fiquei, caramba, o que mais? Porque eu mesmo não conseguia ver as minhas qualidades, sabe? Porque estava tanto tempo eu sendo rotulada pelo meu comportamento que eu mesmo deixei de conhecer a minha essência, a minha identidade. Sabe? Porque Deus criou a gente com uma essência boa. Mas a gente, por causa dos nossos traumas, por causa das influências que a gente tem, de dores, de passado, a gente acaba desenvolvendo um comportamento que não é bom. Mas isso não é você, é como você está agindo por causa do que fizeram com você, por causa do que você sofreu. Então isso tem que ser tratado, tem que ser resolvido. Existem pessoas assim que a depressão ela é mais visível. Né? E já tem aquela pessoa que às vezes está tentando dar um sinal, tentando pedir um socorro e a gente não vê. Né? Porque ela se torna sobrevivente, autossuficiente, então ninguém vê ninguém vê da pessoa. Exato, ninguém vê a dor dela. E aí quando você vai tentar enxergar, já é tarde demais.
né? E infelizmente no mundo de hoje tem muita gente doente. Demais, tem muito, demais. porque isso é o que você falou. A pessoa precisa tratar corpo, alma e espírito. E às vezes ela vai tratar do corpo, vamos colocar dessa forma, e o lado espiritual tá todo em frangalho, está todo precisando de um tratamento ali, porque é tudo um conjunto, não adianta você tratar independente uma coisa da outra. Enquanto você não ligar, não unir essas três coisas, você não consegue sair fora. Porque o ser humano, Deus criou o ser humano como ser igual, né? É a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele criou o ser humano da mesma forma, corpo, alma e espírito. Nós também temos os três lados, então nós não somos compostos de uma dessas coisas, e se a gente não trabalhar junto, não tem como resolver. E o lado espiritual, muitas vezes as pessoas entendem que tratar o lado espiritual é ler a Bíblia, é ir no culto e é orar. Isso. Tudo isso é essencial para você fortalecer o seu lado espiritual. Mas no lado espiritual também tem a libertação, né? Tem você também tratar de romper coisas que você, laços que você fez aqui na Terra, coisas que você se envolveu. Então, se você não trata isso, não tem nada a ver com você estar ali, estar bem espiritualmente, bem no sentido de estar crescendo espiritualmente, mas o teu emocional está preso por coisas que você fez na sua vida que não foi resolvida. Então o lado espiritual é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Então você precisa do lado espiritual para você poder trabalhar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo ir trazendo à luz o que você precisa tratar no lado emocional. Então isso faz parte do lado espiritual. Deus, Jesus, Espírito Santo, me ajuda a ver, traz para fora, traz para a luz o que eu tenho de traumas que está aqui enterrado dentro de mim, né? que eu bloqueei por alguma coisa que aconteceu na minha infância e eu não lembro, né? Teve uma amiga minha que ela tinha literalmente assim, sofrido um abuso sexual muito grave e ela bloqueou, ela não lembrava. E só depois Machucou tanto que ela bloqueou. Ela bloqueou. Então só depois que foi feito, né, esse processo que veio, ela lembrou com detalhes tudo que aconteceu. Entendeu? Então, às vezes tem coisas que você bloqueia no seu subconsciente que você às vezes não lembra. Então quando você tem a ajuda do Espírito Santo para trazer à tona aquilo que precisa ser curado, você consegue entrar em áreas. Isso não é regressão, como muita gente na igreja às vezes rejeita, fala que fala que regressão não é, você não está inconsciente, você não está dormindo, você não está hipnotizado, é a oração que faz aquilo vir. As pessoas têm o preparo, né, para fazer esse tratamento. E falando sobre isso, agora aqui em Fort Myers, né, esse mês de abril, né, parte desse grupo que faz esse tratamento que se chama Clínica da Alma, eles estarão aqui em Fort Myers fazendo um trabalho. Eu já participei desse trabalho antes, né, acho que tem 2 anos, né, 2 ou 3 anos que eles estiveram aqui, eu já participei também, é muito bom, vale a pena. Não significa que você... isso não é uma coisa só para quem tem depressão. Muito pelo contrário. Ajuda até mesmo você a entender as pessoas que estão ao seu redor, né? A entender o comportamento das pessoas. E ajuda muito quem está em depressão. Então, se você tiver a oportunidade... Quais serão os dias, Andréia? De segunda a quinta-feira de abril, que serão os dias 11 a 14 de abril, de 7h30 às 9h30 da noite, na Harvestfield Church. E é um seminário, então que todos possam entender que ali não vai ser feito trabalho de cura e libertação, não vai ser feito nada disso. É um seminário para ajudar a entender por que a gente precisa entrar nessas áreas da nossa vida, por que a gente precisa ver o que tem no nosso passado que precisa ser resolvido. E ele fala de paternidade, e a paternidade, quando você entende a paternidade de Deus, você também aprende como lidar com os seus filhos. Entende? O quanto que é importante também para entender os filhos. Então tem uma área que fala de filhos, tem uma área que fala de relacionamentos, relacionamentos como casal, relacionamento com pessoas. Então é como se você estivesse tendo, né, vamos dizer assim, um psicólogo
né, que estaria ali, mas um psicólogo cristão, vamos dizer assim, que estaria ali falando das áreas de debilidade. Como você falou, não é para quem tem depressão. Às vezes a pessoa não tem depressão, mas ela tem certas áreas de dificuldade. Ela, mesmo sem ter depressão, as pessoas muitas vezes ela tem certos comportamentos que toda vez que alguém faz alguma coisa, leva ela a ficar com raiva. Às vezes ela briga com a pessoa, tem dificuldade de perdoar, entendeu? Então não é só depressão, é até mesmo a questão comportamental para relacionamento. Exato, eles te ajudam a entender. Abre os seus olhos, vamos colocar dessa forma, abre os seus olhos para o entendimento do comportamento das pessoas que estão ao seu redor. Exato. Pronto, é isso aí. Para você saber, né? Como lidar também com a debilidade das outras Exato, pessoas. Porque às vezes a gente tem uma vida muito bem resolvida, né? Vamos dizer, a pessoa que está bem resolvida. Hoje, eu passei por tudo isso, né? Hoje eu sou uma pessoa que eu encontrei o equilíbrio, não quer dizer que não tenha momentos em que eu fico para baixo, vamos dizer assim, com alguma coisa que acontece, ou uma decepção com alguém, mas no dia seguinte eu me levanto e aquilo ali não fica ali, sabe? Acabando comigo. Eu vou e eu fico chateada naquela hora, seja com o esposo, seja com o filho, seja com amigos, seja com situação de trabalho, eu fico chateada ali naquele dia, mas no dia seguinte aquilo ali, eu me levanto, eu levo minha vida, ou se eu estou passando por uma fase difícil financeira, ou com alguma pessoa que eu não estou obrigada, acho que a pessoa fica chateada com qualquer coisa, eu sei como lidar com aquilo, sem aquilo ali sem que aquela situação determine o meu comportamento. Então, por eu não ter um comportamento refletindo a atitude do outro, rapidinho o problema até que está com o outro você resolve, entendeu? Não fica aquela coisa. Tem mais facilidade para resolver, né? Exato. Os problemas corriqueiros, né? Porque você não tem que lidar com, mexeu lá na minha ferida, agora eu tô mal, entendeu? Então te ajuda muito a se relacionar com as pessoas. E uma coisa também que eu aprendi, eu cometi muitos erros, né, no meu casamento, com meus filhos, por causa desse meu jeito de temperamento e tudo, até com outras pessoas. E a gente aprende que você precisa resolver. Então quando eu fiz, né, um caminho de volta com meus filhos, eu tipo assim, conversar com eles e falar... O que você sentiu na tua infância, ou em certos momentos, quando eu fiz isso, ou quando eu tive essa atitude, ou como eu era desse jeito. E os meus filhos poderem falar para mim como que eles se sentiram, eu poder pedir perdão para eles, porque aparentemente estava tudo resolvido. Eles não ficaram rebeldes, não viraram as costas para mim, continuavam me respeitando, mas eu fui descobrir que dentro deles tinham feridas por coisas que eu fiz. Né? Como também até o pai, né? Eu levei esse conhecimento pro Edu, pro meu marido, para ele também fazer a mesma coisa com os filhos. E tiveram coisas que eles falaram, quando você fez isso, me machucou muito, ele pediu perdão, entendeu? Então isso é tão importante, eles vocês evitar o mal, vocês evitaram que esse mal chegasse na vida deles, né? Eles guardarem lá dentro deles essas feridas de coisas que você faz, que às vezes na tua cabeça é uma coisa boba, mas que criou um trauma, porque trauma não precisa ser só abuso sexual, abandono. Trauma às vezes é a forma que é uma surra que você deu, que você achou que você tá ensinando, mas que de repente você estava com tanta raiva na hora que você foi, porque a Bíblia fala, né? Para usar da vara, mas fala que não é para bater com ira. E a maioria dos pais, quando bate, na hora que tá com raiva. Então, ao invés da mensagem ser passada como uma correção, acaba sendo passada de uma maneira que cria um trauma. Então, quando você conversa com seus filhos e você tem a oportunidade de explicar para eles o porquê que você fez aquilo, e pedir perdão, explicar que você foi criado assim, você não sabia que certas coisas não vai ajudar. A gente foi criado na nossa geração para dizer... Se você não fizer isso, você não vai dar em nada. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Não, você está amaldiçoando seu filho. Mas a gente foi criada achando que isso era normal. Então, quando você aprende que isso não é a forma de você tirar o melhor potencial do seu filho, que isso gera culpa, isso gera eles sentirem que eles têm que conquistar a tua aceitação. Não, a gente tem que amar nosso filho e aceitar nossos filhos incondicionalmente. Eles não precisam fazer nada para merecer o nosso amor. A gente quer, sim, estimular eles para eles não serem preguiçosos, para eles fazerem as coisas que eles têm que fazer, os deveres deles, mas a gente não pode botar uma culpa quando eles não estão fazendo. Então, essa comunicação é muito importante. Então, eu acho que tem muitos pais, sabe, que se participarem desse seminário
e identificarem ali certas coisas de comportamento que eles tiveram com os filhos, vão poder ver, nossa, eu estava fazendo isso com meu filho, eu vou sentar, vou conversar com meu filho sobre isso. Eu estava fazendo isso no meu relacionamento, então eu vou sentar e conversar com meu marido, com a minha esposa, entendeu? Então é muita coisa que você tira dali. E hoje a gente está vivendo num mundo que tudo é muito rápido, a cobrança é muito grande. A gente vive num mundo que, para os jovens de hoje, eles estão vivendo uma coisa que nenhuma geração antes viveu. Essa cobrança da perfeição, essa cobrança do social media, né? O look, como que a pessoa, a aparência. Então, assim, eles são muito cobrados. É um peso, né, em cima deles. Um peso muito grande. Então, os pais hoje, eles têm que ter uma paciência, uma compreensão com os filhos muito maior do que no passado. Por isso é que eu estou falando que esse seminário, né, Clínica da Alma, ele abrange tudo isso, ele te ajuda a entender melhor essas coisas, ele abre os seus olhos, né, para o comportamento dos seus filhos, para o seu próprio comportamento, te mostra o que você em que você pode chegar para os seus filhos, pedir perdão, coisas que você errou, onde você errou, né, e até mesmo procurar saber como eles te veem, né. E digo isso por mim mesma agora aqui, meu filho está aqui atrás das câmeras aqui. Como meu filho me vê? Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma amiga? Porque nós pais, a gente também tem que ser amigos dos filhos, né? Com certeza. E se vocês que moram aqui, né, perto de Fort Myers, principalmente, puderem participar desse seminário, não percam a oportunidade, não deixa passar em branco, porque vai ajudar todos vocês, tá? Esse seminário será na Harvest Church. Você tem o telefone da igreja, Andréia? Para contato? Eu sei que é na Ark Street. É na Arch Street e... Arch Street em Fort Myers. Ark Street. Ark ou Arch? Ark. Yes. Ok. O telefone é 239-888-3779. A inscrição, ela é só $30, é só o valor da inscrição, não tem custo para o seminário. E pode entrar em contato, pode ir lá no dia, fazer no dia, não precisa fazer antecipadamente a inscrição, lá no dia pode Será fazer. quinta, sexta? Não, segunda, terça, quarta e quinta. Tá. Segunda, de terça, 7h30 às 9h30 da noite. E só para dar assim, um resumo, né, do que se trata o seminário, ele é um seminário que ele foi criado para poder abranger traumas, abusos. Muitos deles são criados por vida disfuncional e ele dá ferramentas para poder sair muitas vezes de comportamentos que são comportamentos tóxicos que a pessoa tem e traz para dentro dos seus relacionamentos, ensina sobre codependência, porque às vezes a pessoa não é a pessoa problemática, mas ela vive com uma pessoa problemática e ela se torna codependente de agradar essa pessoa. Então ela adoece porque ela está do lado de uma pessoa que está doente emocionalmente. Então, ajuda a dar essas ferramentas e o propósito é de proporcionar conceitos de relacionamentos para identificar vícios comportamentais, né, que às vezes ele afeta o lado emocional, às vezes ele prejudica o lado espiritual, e se esses vícios comportamentais não forem tratados, não forem curados, muitas vezes levam a vícios mesmo, de bebida, de remédio, muita gente com remédio. Remédio para dormir, remédio para ficar calmo, por causa do estresse, né, ou remédio para depressão. Então, se você não tratar a sua enfermidade, se você não entrar com um vício ilícito, você vai acabar dependendo de algum remédio para você poder lidar com isso. Então, é uma abordagem dando um aconselhamento maduro e inteligente para que a pessoa saiba lidar com os problemas emocionais dela ou dos outros que estão à volta dela. Então, realmente, lá no Brasil, a Clínica da Alma ela é feita lá no sul do Brasil, lá em Almirante Tamandaré, em Curitiba, e eu tive lá, né, fazendo esse e outros cursos, vão pessoas do Brasil inteiro para lá. É, bem famoso. Entendeu? Então, pessoas gastam um dinheiro enorme para viajar para lá, para poder ir, e a gente está tendo a oportunidade de ter eles aqui, sem precisar se locomover, isso é uma grande oportunidade, sabe? Com certeza. Gente, então, Andréia, muito obrigada. Nossa, o tempo passou assim tão rápido. Quando a gente está falando de algo que a gente tem conhecimento de causa, né? O tempo voa, a gente nem percebe. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco até agora, tá? Participando desse bate-papo aqui.
Quero pedir a vocês que, se ainda não estão seguindo o nosso canal no YouTube, por favor, nos sigam lá, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe a gente saber se você gostou do nosso bate-papo, em que isso pode te ajudar, para que assim a gente possa ter noção do que fazer mais para trazer, né, de conhecimentos e autoajuda para cada um de vocês. Eu queria acrescentar uma coisinha só, para lembrar a todos que é necessário e indispensável que nesse processo, né, da pessoa conseguir sair desse vazio que tem dentro, que leva à depressão, ou que leva a uma vida sem propósito, a gente precisa trazer Deus para dentro, porque a nossa essência, Deus criou a gente com um vazio que só Deus preenche. Enquanto eu não coloquei ele ali dentro para preencher aquele vazio, tinha um oco dentro de mim que nada preenchia. E muitas pessoas hoje estão procurando essa realização em pessoas, em compras, né, em sucesso, em tantas coisas que não conseguem, porque esse lugar é só Deus que pode preencher. É verdade. Fica a dica. Muito obrigada, gente, e nos vemos no próximo bate-papo. Até mais!